pelo cruzamento o Ademar. O César arrumou pro Ailton de frente pro gol. Ela vai saindo. Depois de ter batido em 2 jogadores do Vasco, ela vai para escanteio em favor do São Caetano. E você vê aí nas imagens, o estádio vai junto com o azulão do ABC. Ailton vai fugindo da marcação do Nasa, faz a ligação pro Ademar. Pode até bater direto, ela passa na frente do gol do Vasco. O Elton já tinha ido, fechavam o Divan, Jorginho e o Wagner do São Caetano. Ela passou à frente de todo mundo, veja aí no replay. E foi pela linha de fundo. Perde nova grande oportunidade o São Caetano, Edson Costa. Você vê, quando tem qualidade no toque de bola do Ailton, o São Caetano chega com perigo. Só não foi feliz agora, porque o Ademar pegou para fora do gol e o Wagner não está atento para pôr o pé na bola e colocá-la para dentro. Continua 1-1 a 29 do segundo, Paulo Roberto. Esse é o César, tem o Wagner passando em alta velocidade, a bola para ele. O Wagner pode até bater pro gol, ainda ele, fez o cruzamento pro Ademar, Júnior Baiano. Antes do jogador do São Caetano, mete a perna direita na bola, cede escanteio pro azulão. Bola com o Pedrinho, Vasco vai descendo. Ainda o Pedrinho, trouxe pro meio. Abriu pro Romário, dentro da área. Ele é um perigo, puxou pra direita. Silvio Luiz caiu e botou pra fora. Ailton faz o domínio e Carlos Eugênio Simon bota ponto final na primeira decisão da Copa João Avelange. Aqui Palestra Itália deu um empate 1-1 São Caetano e Vasco. E agora a gente vai esperar a participação dessas duas equipes na grande decisão próximo sábado em São Januário. Um grande abraço a todos vocês, esperamos voltar em mais uma oportunidade. Canal Local ABC3 é o canal da gente. É isso aí, e o canal da gente está mostrando para vocês, mostrou para vocês aí o que foi, os melhores momentos dessa partida entre o São Caetano e o Vasco. E como a gente havia já comentado a princípio, Paulo, Ney, faltou um pouquinho mais, acho que até de coragem, né, do São Caetano, porque depois que o... Primeiro foi a falta de respeito, fez o gol, foi para cima, o Vasco aí respeitou até em excesso, depois pela própria experiência do jogador. A respeitar. Pela própria experiência dos jogadores, foi controlando um pouco, acalmou o São Caetano, e aí, com o gol do Romário, a coisa se inverteu um pouco. O São Caetano passou a respeitar demais o Vasco da Gama, e talvez tenha sido isso que freou um pouco o ímpeto dos 20 minutos até o final do jogo. Eu não sei se eu sou otimista demais ou empolgado que eu estou com o São Caetano, mas eu tenho a impressão seguinte: o São Caetano não jogou todo o seu futebol ontem, mas o Vasco jogou. O Vasco jogou muita bola ontem, teve que jogar muita bola. O esquema tático que ele aplicou foi excepcional. Por isso que eu tenho muita confiança no São Caetano jogando lá em São Januário. Tenho praticamente a certeza de que o Vasco vai ter que jogar tudo o que sabe de novo e torcer muito para que o São Caetano de novo não tenha um dos seus melhores momentos. E que não tenha um golpe de sorte não, uma jogada bem encaixada e faça o primeiro gol, porque eu acho que isso, aliás, eu acho que é esse o segredo do Jair Pisserni. O São Caetano fazendo um gol antes do Vasco, eu acho que vai quebrar toda complica uma barbaridade. O posicionamento e o aspecto de jogo para essa segunda partida. Exatamente, Paulo. é o que você falou. Ontem o Vasco acabou perdendo, o Vasco acabou controlando o ímpeto do São Caetano quando o São Caetano fez o primeiro gol. Aquele momento onde o São Caetano tinha feito o primeiro gol, até mais ou menos 20, 22, 23 minutos do primeiro tempo, foi um Deus nos acuda. Foi um Deus nos acuda. É impressionante. A torcida estava em cima, o time do Vasco estava morto. Se o São Caetano conseguisse fazer o segundo gol ali, metia mais 3, metia 4, metia 5, sei lá. Mas o que acontece? Com o passar do tempo, é o que vocês falaram. O Vasco conseguiu controlar o time do São Caetano com seus jogadores e com sua experiência. E isso culminado também com a participação dos jogadores do São Caetano não terem sido tão qualificados como foi nas últimas rodadas. E tem mais um detalhezinho. Eu que fiz uma restrição ao Júnior Baiano pelo comentário que ele fez após o jogo, mas tenho que render aqui homenagens a ele, porque realmente
o futebol que ele jogou dentro de campo ontem foi de primeira grandeza. Realmente, é verdade. Ele fez é tão uma criticado. grande partida. E sem usar da violência. Ele é sempre tão Sem criticado. usar da violência, jogando Exatamente. na bola, um futebol de posicionamento. Exato. E até mesmo ontem, o Odivan mesmo, a gente não viu aquele Odivan. Ele não é que ele é maldoso, às vezes ele é meio abrupto. Atabalhoado. Ele é meio atabalhoado. Mas mesmo ontem, Mas ele estava bem posicionado. Mas essa é a vantagem criada pela fixação do NASA na frente da zaga. Mas aí, o que acontece? O Vasco é um time de característica ofensiva também. O Vasco tem os seus melhores jogadores do meio campo para frente. E ontem a zaga do Vasco funcionou. Então por isso que o São Caetano não ganhou. É o que o Ney falou. O Vasco jogou bola por inteiro ontem. O Nasa, para mim, foi o melhor jogador do Vasco em campo. Tirando o Juninho Paulista, evidentemente. Mas para mim foi o melhor jogador em campo. Ele acompanhou o Ademar de uma forma taticamente perfeito ontem o Nasa. Júnior Baiano e Odivan bem, não precisa de mais nada. O meio de campo para frente não precisa. Só para a gente dar continuidade, Paulo, eu tô vendo que você está com várias perguntas aqui. A gente vai rápido para as imagens aí das entrevistas de vestiário. A gente já volta, talvez até com alguma pergunta em relação ao que a gente ouviu aí das entrevistas. Vamos lá para as imagens de vestiário e a gente volta rapidinho com o bate-bola das perguntas. Apesar do resultado não satisfatório, um empate contra o Vasco aqui no Parque Antártica, a equipe do São Caetano continua motivada para a segunda partida, em São Januário, no próximo sábado. E já discutindo a respeito da campanha do Azulão para o próximo ano, o presidente da AD São Caetano, o Nairo Ferreira, falou conosco exclusivamente e adiantou que, se depender dele, não vai haver desmanche no time e sim novas contratações estão a caminho. O empate para nós não foi um bom resultado, mas com certeza também não tem nada perdido. Acho que fora a gente está fazendo boas partidas e com certeza lá dentro de São Januário a gente podemos surpreender e conseguir nosso título lá dentro. Encontramos bastante dificuldade aqui, o Vasco veio todo retrancado, né? Veio com 3 volantes jogando lá atrás e dificultou um pouco para nós. Mas se trata de um Vasco, pô, é um clássico, então não era para chegar aqui e tá 4, 3, 5 gols. Então com certeza foi um duelo bom e o empate não foi mau resultado não. Zinho, você entrou no final do jogo, não deu para fazer muita coisa. Lá em São Januário, você pode entrar como titular, tem essa pretensão? Com certeza, eu sou o vice-artilheiro do time, né? Tenho 13 gols no campeonato, estou esperando essa oportunidade aí. Se pintar, com certeza eu estou firme, mas o Wagner está bem, eu acho que o Jair não tem por que mudar. Qual foi o maior erro do São Caetano nessa partida? Foi ter tomado o gol, né? Eu acho que a gente estava bem, criamos bastante oportunidade de gols, infelizmente só fizemos um gol só. Mas eu tenho certeza que lá no Rio de Janeiro vai ser diferente, esse gol que nós não fizemos hoje a gente vai fazer lá. Olha, gente, Rio é outro jogo, outra história e volta a repetir, está em aberto. Nós temos chance de conseguir esse grande objetivo aí que é o título. Partida difícil, os dois melhores jogou, tanto o Vasco como o São Caetano. O São Caetano teve o jogo praticamente quase na mão, teve 2 ou 3 oportunidades, não conseguiu fazer. O Vasco é uma grande equipe, se defendeu bem, a preocupação do Romário, 3 bolas que pegou, quase faz 3 gols. Então, mas o futebol é esse, a campanha do São Caetano foi uma campanha satisfatória para nós, está sendo satisfatória, tem condição de reverter o jogo no próprio São Januário, entendeu? Mas a gente espera que tudo corra como os gols que não aconteceram aqui, hoje acontece lá. Agora, sobre a campanha do São Caetano, ela foi uma campanha satisfatória. Montar uma grande equipe para disputar a Libertadores no primeiro semestre, tanto o Paulista e a Copa do Brasil, a própria Libertadores e a própria Campeonato Paulista. Talvez tenham também o convite da Copa do Brasil. Então estamos analisando bem, procurar montar uma grande equipe para poder não somente participar, mas não só como participante, e sim para tentar buscar algo também nesse torneio que nós vamos disputar. São Caetano vai manter os jogadores? Sem dúvida, São Caetano mantém os jogadores, são os jogadores que estão no clube, jogadores que pertencem à Associação Desportiva. A gente não tem intenção de desfazer nenhum atleta não, pelo contrário, contratar jogadores para reforçar o time, porque os campeonatos que vêm são campeonatos difíceis. Já tem alguém em vista, Nairo? Tem uns 4, 5 nomes aí que o Jair está escolhendo, está definindo. Esperamos agora terminar o campeonato da João Avelange para poder ir atrás, para poder contratar o atleta. Então você viu aí realmente a entrevista do próprio Zinho, do Wagner, que lá em São Januário vai ser diferente, e principalmente a do presidente aí, do Nairo, que há contratações
obviamente vão sair jogadores desse time que foi montado esse ano, Paulo. Vamos para o bate-bola? Exatamente. Que a gente já tem pouco tempo aí. O pessoal está perguntando justamente sobre isso, a resposta estava na declaração do Nairo, o Antônio Aparecido perguntou, o Marcos perguntou, e o Fábio e o Odair estão perguntando sobre algum jogador do São Caetano que poderia estar se transferindo para o Corinthians. Até agora, tudo especulação, certo mesmo? Só o Claudecir para o Palmeiras. A Shirley de Santo André está parabenizando o nosso programa e a nossa cobertura. O Carlos está perguntando sobre o julgamento, se os jogadores foram julgados e se podem jogar. Já foram julgados e estão liberados. O Ademar foi julgado, pode jogar. E assim como o Júnior Baiano também, o Jair Pisserni vai ficar no banco, está tudo certo. Sobre o jogo de ontem, vamos começar aqui então. O Daniel de São Bernardo e o Marcos Monteiro estão perguntando sobre especificamente o Ademar. Se a gente daqui da mesa não está achando que o Ademar está sendo muito individualista nos últimos jogos e principalmente ontem contra o Vasco. Eu vou defender o Ademar aí, porque o Ademar não é isso agora. O Ademar sempre foi isso. O Ademar é um jogador de finalização, ele não é de preparação de jogada. Então acho que tem muita gente preocupada dizendo que o Ademar está ficando fominha, não é nada disso. Esse é o que o Ademar joga, viu? Para a armação, as características são diferentes. Se fosse um jogador, você frisou bem, é um jogador de finalização. De preparação, a gente teria o Evair, que é um dos cogitados para vir para o São Caetano. O homem de preparação no ataque é o Wagner. Exatamente. Ele faz a recepção da bola e prepara para a entrada do Ademar. E me parece também tem o posicionamento do Elson e do Simão da Portuguesa, provavelmente para solucionar a saída do Claudecir, Paulo. Justamente. Isso são especulações ainda, né? Vamos ver um pouquinho mais para frente aí o que vai se fundamentar dessas. Exatamente, são dois jogadores que têm a mesma característica. E o Elson, o Jair é o técnico que gosta muito do Elson, fez boa campanha com ele na Barbarense. Exatamente. E fisicamente são bem parecidos também. Os três têm Claudecir, Elson e Simão. Vamos lá, no pique, Rogério Cardoso de Santo André está perguntando também, está dando na realidade um puxão de orelha, está achando que o Ademar devia se aproximar um pouco mais dos outros atacantes do São Caetano, está jogando muito isolado. A Gildene de Santo André está perguntando a nossa opinião sobre se os jogadores do São Caetano estavam nervosos ontem por ser uma final e se estavam fazendo faltas demais. É do jogo, né, Gildene? Olha, acontece. Uma coisa que eu observei ontem, e vou até comentar com vocês, no primeiro tempo, não entrou a Maca uma vez em campo. A Maca não entrou uma vez em campo. Nenhum jogador ficou mais do que 30 segundos no chão. Aliás, o desconto que o árbitro deu foi de um minuto apenas, então, exatamente porque o jogo não parou. Nos dois só você não notar a entrada da Maca, que é uma figura já que faz parte do jogo, toda hora você vê jogador e maqueiro, ou aquele carrinho entrando, ontem, no primeiro tempo, não teve. Exatamente. E que me recorde no segundo, parece que foi uma ou duas vezes, acho que para a saída do Jorginho. E o Jorginho foi contusão muscular, foi sozinho, não foi nem pancadaria não. Na realidade foi um jogo bem marcado, um jogo de marcação, né? Foi um jogo muito bonito. É verdade. Vamos lá, Manuel Nunes de Santo André, o Aparecido e o Grande Beto estão perguntando se o Jair Pisserni errou em ter trocado ontem o Wagner, ou se demorou demais para trocar o Wagner pelo Zinho, e o Beto especificamente está perguntando se o Jair Pisserni errou ao trocar de lado o Claudecir com o Esquerdinha, porque os dois sumiram em campo e o São Caetano depende demais deles. Aí caiu dentro daquilo que a gente tinha falado, né? Foi uma mudança de posicionamento, era mais uma marcação em zona, dependendo se o Juninho caía pela direita ou pela esquerda, e era um posicionamento, uma troca constante entre os três marcadores do São Caetano. A gente tem que entender que a inversão dos jogadores do São Caetano foi provocada pela inversão dos jogadores do Vasco. Exatamente. O posicionamento os jogadores entram em campo com uma determinação e eles têm de cumpri-la. Se o jogador que ele tem que procurar está do outro lado, ele tem que ir para o outro lado. E não é só o Jair que observa. Do outro lado está o Joel Santana, que vendo esse posicionamento, ele justamente pede essa troca para o quê? Para desarticular o meio de campo e a armação do Isso é previsível. Na realidade, do outro lado está o Eurico Miranda, ele que sim que dá essas instruções aí na beira do gramado. Não, tá fora. Esse aí... Esse é o que realmente... Ele e o Romário. Não, ele pergunta para o Romário. Não, o negócio dele é bastidores. Bastidores ele é imbatível. Agora... Taticamente, eu acho que ele não sabe nada. Se vocês me dão licença, o negócio dele é encher o saco.
Também. Vamos lá. Vamos lá. Grande Edson Costa, um abraço para você, está participando também com a gente de casa. Ele está perguntando, assim como a Silvia de Santo André, o que a gente está achando da escalação do Oscar Roberto de Godoy, confirmado na próxima partida, já que ele faz parte do quadro da Federação Paulista. Muito se falou aí do Oscar Roberto de Godoy, porque há poucos dias ele, numa entrevista, estava reclamando da justiça brasileira que, já que ele fez processou o Júnior Baiano por difamação, por ocasião daquele jogo com o Corinthians São Paulo, que o Júnior Baiano disse que ele estava apitando o jogo bêbado. Alcoolizado. Ele fez os testes, provou que não estava bêbado e entrou com um processo. Até hoje esse processo não foi julgado e ele disse, taxativamente, que se soubesse que fosse demorar tanto assim, tinha resolvido a bala. Agora, nós temos que dizer o seguinte, isso é uma pirimba pessoal. No campo esportivo, ambos têm se tratado normalmente. E no próprio no último jogo contra o Cruzeiro e Vasco, eles, inclusive, teve um momento do jogo que o Júnior Baiano fez qualquer tipo de reclamação. Ele chegou ao Júnior Baiano, tocou nas costas do Júnior Baiano, pedindo calma para ele. E o Júnior Baiano se acalmou. Exatamente. Quer dizer, então o que acontece? Isso é um problema pessoal que eles vão resolver fora de campo. Se abala ou se pela justiça, a gente não sabe e não vai se meter nisso. Mas dentro de campo, desde que eles permaneçam da forma como estão, não tem nenhuma preocupação. A minha preocupação é diferente. É se esse problema não pode estar querendo melar alguma coisa numa futura vitória do São Caetano. Eu acho que, a minha opinião particular é que depois de todos esses acontecimentos agora na semifinal da Copa João Avelange, eles poderiam ter escalado outro. Existem outros juízes. Mas eu acho que o Oscar Roberto de Godoy está bem. Eu acho que os dois melhores são esses. Uma outra opção... Eu repetiria a escalação do Simon. Por que não? Uma outra opção seria o Paulo César Oliveira, mas que está vetado pelo Eurico por causa daqueles problemas. Nunca mais apita jogo do Vasco. Eu acho que o Paulo César de Oliveira tem um problema pessoal também, que ele é muito estrela, viu? Em finais ele nunca mais apita jogo do Vasco. Eu acho que o Godoy tá bem dito aí para essa última partida. Vamos lá, Paulo, para a gente encerrar. Vamos lá, então. Grande André Moro, que esteve com a gente em todas as transmissões, ele que fez todas essas imagens. A gente costuma aparecer aqui na frente da tela, mas existe toda uma equipe, todo um aparato que está por trás, não só do Lente Esportiva, mas também das nossas transmissões, está mandando uma mensagem para a gente. Está dizendo, está parabenizando nós três por estarmos aqui na mesa, dizendo que a gente é que realmente conhece a AD São Caetano, porque acompanha o São Caetano há muito tempo. Está desejando um feliz ano novo a todos nós da mesa e está muito contente em fazer parte da nossa equipe. Eu também estou muito contente por você fazer parte da equipe, André, grande amigo nosso, com certeza. Eu vou só botar uma colherzinha aí nesse negócio. Eu acho muito importante que os outros a imprensa maior de São Paulo estejam tomando conhecimento do São Caetano hoje, fazendo os elogios que a gente já fazia. Sim, a gente faz porque tempo. Isso está apenas corroborando as nossas informações. E a nossa confiança, que nós acreditamos. Está afirmando aquilo que a gente sempre realizado de ter dito tantas coisas bonitas do São Caetano, há muito porque tempo. Todos os outros estão falando isso agora. Há muito tempo a gente diz. Vamos lá então, obrigado pela participação do Guilherme, que também está com a gente, não vai dar tempo de fazer a pergunta, e o Carlos André de Santo André também está participando, não vai dar tempo de fazer a pergunta. Eu só vou na final. Fazer um anúncio só aqui, tem mais um aí, então você fala. O último aqui, que também é uma pergunta bastante interessante aqui do Maurício, até vou aproveitar que nós três já tivemos narrando os jogos do São Caetano, do Santo André, narramos, enfim, os jogos de futebol. Ele está dizendo que a narração do narrador da Globo ontem era toda para o Vasco. E isso eu não ouvi só do Maurício, eu estou ouvindo isso de um monte de gente que acompanhou o jogo pela televisão, não sei se vocês viram pela televisão ou pela Globo também. Estão destacando que era toda para o Vasco, foi puxando o saco do Vasco legitimamente. E ele está perguntando, na nossa opinião, ele está perguntando, é legal isso? Um narrador torcer e conduzir a interpretação distorcida do andamento do jogo? Eu passo a bola para cada um. Normal não é, mas você tem a imagem para poder... Tudo que ela faz é normal. É normal o cara aparecer lá de qualquer maneira na televisão, é normal qualquer coisa quando ela põe. Você não pode fazer, nós não podemos aqui. Mas a outra lá manda e desmanda e fim de papo. Eu fico meio brabo quando eu começo a mas eu acho que... O sotaque da Globo por inteiro, não é só no futebol. O sotaque da Globo nos informativos, nos jornais,
nas novelas, nos shows, o sotaque é carioca, gente. E você não vai querer mudar isso quando jogar Vasco e São Caetano. Não tem como. Eu acho que o importante, quem fez a pergunta foi o Maurício. Importante, Maurício, é que nos jogos do São Caetano, do Santo André, do Palestra, do Mauaense, do São Bernardo, o sotaque é da ABC3. Acompanhamos todos os jogos. Mas isso não esconde, quando a gente narra o jogo, mesmo que o adversário não seja o do ABC, isso não esconde o que eu estou dizendo o melhor posicionamento de um adversário dos times da região. Sim, isso a gente tem frisado. O nosso trabalho é diferenciado, eu acho, por causa disso. Independente de nós sermos da região, ser um trabalho de voluntariado, cada um tem a sua preferência em particular. E quem falar que radialista, locutor esportivo, narrador, não tem sua preferência, tem. Cabe a ele saber passar ou não isso para o telespectador. Você pode ter uma preferência ou um gosto por uma equipe e simplesmente você tem isso para você. Aí, você fazer profissionalmente, você tem que ver as duas partes. É um trabalho que a gente tem feito aqui na ABC3, tem sido reconhecido por você, assinante do canal local ABC3. Então, para nós, é suficiente. Você nós temos essa retaguarda de vocês aí, o público da nossa região, o trabalho que nós temos feito há muito tempo, a gente tem demonstrado São Caetano e a gente espera que Santo André, Palestra, Mauaense, São Bernardo sigam o mesmo procedimento. Estaremos fazendo o que estamos fazendo pelo São Caetano, como fizemos até hoje por todas as equipes aqui do ABC, seja basquete, vôlei, futebol ou que vier a projetar aqui a nossa região. Eu particularmente, quando sento ali na cadeira para narrar, eu esqueço tudo. É lógico, a gente sempre tem a preferência, principalmente pelos clubes da região do ABC, mesmo quando é contra o Juventus. É lógico que é terrível torcer contra o Juventus, mas quando você senta ali para narrar, você procura ser imparcial nos lances. Você, é lógico, quem acompanhou a narração viu que eu vibrei muito mais no gol do São Caetano, a gente gosta, a gente torce pelo São Caetano, mas ao mesmo tempo viu faltas que aconteceram para o Vasco serem ditas, que aconteceu realmente. O que acontece é o seguinte, a gente quando senta lá, a gente tem que ser, antes de um torcedor e um admirador do futebol brasileiro, um jornalista. Nós temos que passar para o telespectador o que realmente está acontecendo dentro do campo. Senão não precisa da gente lá, torcedor tem um monte. Torcedor tem 150 milhões aí, todo mundo é torcedor. Então a gente tem que ser jornalista e ser profissional ou voluntário, enfim, fazer da melhor maneira a partir do momento que senta ali. Sobrou um tempinho? Gente. Um minutinho você tem, menos de um minuto que já faz. Só para parabenizar a diretoria do Santo André, talvez em função até do grande nome, a ênfase que o São Caetano recebeu, todos esses comentários pró-São Caetano nesse final de ano, movimentou de tal maneira a direção do Esporte Clube Santo André, que já fez inúmeras contratações para o campeonato do ano que vem. Tomara que essas contratações realmente venham a ser de bom tamanho para a equipe do Santo André e que o Santo André seja o azulão desse ano, no ano que vem. E me parece que a Prefeitura também abriu um pouquinho os olhos para dar uma melhorada no próprio estádio e um outro apoio, até como faz já a própria Prefeitura de São Caetano, o apoio logístico, o apoio de fazer os contatos para que o São Caetano possa se projetar. A Prefeitura de Santo André é forte e se realmente vai seguir também o mesmo caminho, eu acho que vai ser um Santo André bem diferente aí para esse 2001. Agora, e vamos torcer também para que Palestra, Mauaense, Esporte Clube São Bernardo, todos eles entram nessa onda aí. E que o Santo André não entre naquela onda do futebol onde os resultados são cobrados imediatamente. O São Caetano demorou 3 anos para formar esse time que está montado hoje aí. Calma, gente. Vamos esperar o Santo André resgatar toda aquela tradição que tinha. Vamos iniciar um trabalho para daqui 2, 3 anos colher os frutos, né? Então vamos lá. Ney, você está incumbido aí de sortear essa noite o assinante que vai ganhar o kit da Cambrasa. É igual o Juventus. Falaram que iam contratar o Vanderlei Luxemburgo. Eu falei, não, o Vanderlei Luxemburgo é muito imediatista. O Juventus precisa de um técnico para levar para Tóquio daqui 4 anos. Então a gente ficou com o Ernesto Paulo. A Gildene sempre está com a gente também de Santo André. Então a Gildene acabou ganhando aí esse último kit do ano de 2000. Não tem? Dia 30 não tem programa? Não vamos ter aí
por ser, além do jogo ser fora aqui de São Paulo, nós vamos estar impossibilitados, porque você sabe que aqui nós somos todos voluntários. E como voluntários, todo mundo tem compromissos aí pessoais, viagens, e infelizmente a nossa estrutura não é global. Então, a gente fica devendo para... você está vendo aí? A gente fica devendo para vocês aí a última participação do São Caetano, mas desejando ao São Caetano uma excelente partida contra o Vasco e, se possível, dar esse presente para a gente de ser campeão. Eu diria até o seguinte, com relação a fazer ou não fazer o programa com vitória ou não Cláudio vai desligar, hein? do São Caetano, é que tudo que a gente podia dizer do São Caetano já dissemos. O resultado do sábado apenas vai coroar a possibilidade de um time ser campeão ou não. Só isso. Só rapidamente, eu gostaria de agradecer a todo mundo que participou do Lante Esportiva durante todo o ano.